A Aliança Sombria, Maduro, Hezbollah e a Ascensão do Crime Organizado na Venezuela. Escrito por Robert Muga. A Venezuela, outrora uma nação próspera, hoje se encontra à beira do colapso. Sob o regime de Nicolás Maduro, o país mergulhou em uma crise humanitária e econômica sem precedentes. Algo comparável, talvez, aos nossos piores momentos de hiperinflação. A tragédia venezuelana, porém, esconde uma ameaça ainda mais sinistra: a crescente presença de grupos criminosos transnacionais e organizações terroristas, como o Hezbollah. Essa aliança, alimentada pela corrupção generalizada, transformou a Venezuela num verdadeiro centro regional para o crime organizado, um hub de atividades ilícitas e, pior, em um ponto de apoio estratégico para o Irã na América Latina, bem aqui no nosso quintal. Com a economia em frangalhos, as instituições estatais, já enfraquecidas, se tornaram presas fáceis da corrupção, como um queijo suíço para ratos. O regime de Maduro, sem saída, se agarrou ao crime organizado como um náufrago a um pedaço de madeira, oferecendo impunidade em troca de lealdade e, claro, de uma boa parte dos lucros ilícitos. A crescente presença do Hezbollah na Venezuela, facilitada pelo próprio Maduro e apoiada pelo Irã, adiciona uma camada extra de complexidade e perigo a essa crise. Uma panela de pressão prestes a explodir. Venezuela, de paraíso petrolífero a centro de tráfico ilícito. A queda da Venezuela é um conto de advertência, um exemplo do que acontece quando a corrupção e a má governança tomam conta, algo que, infelizmente, a gente conhece bem por aqui. O país, que já foi um dos mais ricos da América Latina, viu sua economia implodir sob o peso da má administração e da queda dos preços do petróleo. Um cenário que lembra um pouco a nossa dependência das commodities. A escassez de alimentos e medicamentos se tornou rotina, algo que nos faz lembrar dos nossos tempos de apagão, levando milhões de venezuelanos a fugir do país como se estivessem em um êxodo bíblico. Esse colapso econômico criou o terreno perfeito para o crime organizado florescer, como ervas daninhas em um jardim abandonado. A localização estratégica da Venezuela, como uma ponte entre as Américas, a torna um ponto crucial para o tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos e a Europa, uma verdadeira rota do tráfico. Tentáculos do Hezbollah, infiltração, clãs e redes criminosas. O Hezbollah, organização xiita libanesa apoiada pelo Irã, tem um longo histórico de envolvimento com atividades criminosas, como um currículo manchado de ilegalidades. Nas últimas décadas, o grupo expandiu seu alcance global, como uma mancha de óleo, estabelecendo uma presença significativa na América Latina, inclusive aqui perto. A crise na Venezuela deu ao Hezbollah a oportunidade perfeita para se fortalecer na região, como um urubu em cima da carniça. O grupo se infiltrou em comunidades muçulmanas libanesas na Venezuela, usando suas redes como se fossem fios de uma teia, para facilitar suas atividades ilícitas. Documentos falsos, identidades ocultas, a ameaça invisível. Uma das táticas mais preocupantes do Hezbollah na Venezuela é o uso de documentos falsos e identidades ocultas, como um camaleão que muda de cor. Aproveitando a fragilidade das instituições venezuelanas, esses grupos conseguem passaportes e outros documentos legítimos, como se estivessem comprando pão na padaria, o que lhes permite operar nas sombras. A falsificação de documentos representa uma ameaça real à segurança regional e internacional, como uma bomba relógio prestes a explodir. Isso permite que terroristas e criminosos viajem livremente, planejem ataques e lavem dinheiro sem serem detectados, como fantasmas. A proliferação desses documentos falsos vindos da Venezuela é uma séria preocupação para os países vizinhos, principalmente para o Brasil e a Colômbia, que estão na linha de frente dessa crise.
Laços perigosos. A parceria estratégica entre Venezuela e Irã. A relação entre Venezuela e Irã se fortaleceu nas últimas décadas, como uma dupla sertaneja, afinada na desafinação. Movidos por interesses mútuos e uma aversão compartilhada aos Estados Unidos, como dois rivais em um jogo de futebol, ambos os países sofrem com sanções econômicas impostas pelos ECASUA e enxergam na cooperação mútua uma forma de driblar essas sanções, como um jeitinho brasileiro, só que bem mais perigoso. O Irã tem sido um aliado crucial para o regime de Maduro, fornecendo apoio econômico e militar essencial, como uma muleta para um inválido. O Irã tem fornecido à Venezuela petróleo e outros produtos refinados, como se fosse um posto de gasolina 24 horas, ajudando a aliviar a escassez de combustível. Além do apoio econômico, o Irã também tem fornecido assistência militar e de inteligência, como um verdadeiro mentor do caos. O Irã vendeu armas para a Venezuela e ofereceu treinamento militar, como se estivesse preparando um exército para uma guerra fantasma. Essa crescente parceria entre Venezuela e Irã tem implicações sérias para a segurança regional e internacional, como uma nuvem negra pairando sobre nós. A presença de forças iranianas e representantes do Hezbollah na Venezuela é uma ameaça à estabilidade da região, como jogar gasolina no fogo. O espectro do terrorismo. Implicações para o Brasil e a América Latina. A união do crime organizado transnacional, de grupos terroristas como o Hezbollah e da crescente influência do Irã na Venezuela, representa uma grave ameaça à segurança do Brasil e de toda a América Latina, como uma epidemia sem controle. O Brasil, com sua extensa fronteira com a Venezuela, é particularmente vulnerável aos efeitos colaterais dessa crise, como um paciente zero. A presença do Hezbollah na Venezuela levanta sérias preocupações sobre a possibilidade de ataques terroristas na região, como um pesadelo se tornando realidade. Além da ameaça terrorista direta, a crescente influência do crime organizado e a instabilidade na Venezuela também criam desafios consideráveis para o Brasil, como uma bola de neve que só cresce. O fluxo de refugiados venezuelanos para o Brasil tem sobrecarregado os serviços públicos e aumentado a pressão sobre as comunidades de acolhimento, como uma corda prestes a arrebentar. Conclusão. Um chamado à ação, contendo a crise venezuelana. A crise na Venezuela exige uma resposta abrangente e coordenada da comunidade internacional, como uma força-tarefa contra um inimigo comum. Atacar as causas dessa crise é essencial para conter a crescente influência do crime organizado e do terrorismo na Venezuela, como cortar o mal pela raiz. A comunidade internacional precisa aumentar a pressão sobre o regime de Maduro para que a democracia e o Estado de Direito sejam restaurados na Venezuela, como um juiz batendo o martelo. Além disso, o Brasil e outros países da região devem fortalecer a cooperação em segurança para combater o crime organizado transnacional e a ameaça terrorista, como uma força policial unida contra o crime. Notas do autor. Este ensaio foi escrito sob uma perspectiva de segurança, com foco na crescente influência do crime organizado e do terrorismo na Venezuela e suas implicações para o Brasil e a América Latina.